Vamos lá falar dos pombinhos, ó. Tem as pombas maiores, mas tem a margozinha, né? O principal problema é a margozinha. Aquela menorzinha que vem de bando, que fica na zona rural durante o dia e à noite vem para o bosque. Todo mundo está acostumado, há muitos anos isso acontece e há muitos anos tem tentado muita coisa. Iluminação, repelente, canhão de ar, que foi a última tentativa, nada, esse aqui foi o canhão de ar, nada deu certo. O secretário do Ambiente veio aqui no estúdio, falou para mim, falou, Parra, a gente vai testar mais alguma coisa por lá. Inclusive, vamos fazer algumas podas de árvores, essa é a cena que tem no fim de tarde, né? Vamos fazer algumas podas de galhos por lá e cogitaram de novo o abate das pombas. De prático, o que está sendo feito por aí, hein, Laís? Pois é, Parra, esse problema crônico aqui da cidade de Londrina, né? Muita gente reclamando. Nós estamos aqui no Bosque Central, conseguimos ver esse problema de perto e hoje, às 7h30 da manhã, já começou um serviço para a poda dessas árvores que ficam no entorno do bosque. O secretário está aqui comigo, Gilmar Domingues, para falar um pouco sobre esse trabalho e o objetivo de vocês, né? Vocês disseram até que mapearam esses espaços onde dá para observar que ficam essas fezes e estão fazendo esse trabalho. Qual que é o principal objetivo de vocês, Gilmar? Boa tarde. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Parra. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bem, é claro que até por conta da gravidade, a lei da gravidade, os espaços ficam mapeados pelas fezes dos pombos. E nós identificamos esses corredores, esses caminhos internos no bosque e também todas as calçadas que envolvem o perímetro do bosque. E esses galhos que estão sendo projetados para dentro dos caminhos ou fora da projeção do bosque, nós estamos removendo uma poda corretiva e também uma poda para fazer alguns ajustes em alguns elementos arbóreos que já estão inclinados, com risco de queda. Evidente que as árvores que estão mortas ou senescentes, nós estamos removendo a serrapilheira, que é essa matéria orgânica que fica depositada na parte do bosque, ali do subbosque, também será removida e observamos muito lixo, né? Uma quantidade enorme de lixo, de toda sorte, tem lixo reciclável, encontramos lixo eletrônico, inclusive. Então a CMTU, que também é a nossa parceira nessa grande ação integrada, que conta aí com a assistência social, a guarda municipal, saúde e os profissionais da SEMA, também da agricultura, comandado pelo prefeito Thiago Amaral, que já esteve de manhã aqui vistoriando as obras e as nossas intervenções. Essa ação integrada visa devolver ao londrinense, aquelas pessoas que nos visitam, esse ambiente que deveria ser salutar. É um ambiente que ele é propício para a prática de esportes, lazer. Existem alguns eventos religiosos que acontecem aqui nos finais de semana. Então, a intenção do prefeito Thiago Amaral e das demais secretarias envolvidas nessa grande ação integrada é devolver para a comunidade um espaço em condições de utilização. Ô Gilmar, então basicamente, né, esses galhos que são maiores, que estão projetados para as calçadas, também ali para dentro dessas calçadas que ficam no meio do Bosque Central, vocês acreditam que fazendo essa poda, então esses pombos vão para essas árvores que estão no meio. Então isso traz já um resultado que a população vai conseguir observar depois desse serviço? Exatamente. E somando a isso, Laís, nós temos a constante limpeza, né? Lavagem constante, varrição. Óbvio que serão ações que deverão acontecer constantemente, porque somente a poda, e aí nós observamos, né, que a arborização ela cresce muito rapidamente, até por conta do nosso clima, temperatura e umidade nas condições ideais favorecem o crescimento dessa vegetação. Então nós observamos, e a própria determinação do prefeito, é que essas ações sejam rotineiras, ou seja, as equipes estarão constantemente, não só na área central, na área do bosque, mas também nas demais praças que compõem esse complexo. Agora, Parra, um assunto que ganhou também repercussão é essa possibilidade de abate dos pombos aqui no Bosque Central. Nós preparamos uma reportagem, nós vamos acompanhar agora e depois eu converso com o secretário sobre essa opção que eles estão estudando aqui no município. Vamos ouvir aí a reportagem. Já foram diversas tentativas: repelência pela luz, redução de árvores, produto natural biológico. Mas, por enquanto, nada tira os pombos do centro de Londrina. Os moradores da região sentem na pele como essas aves atrapalham no dia a dia. A minha opinião é o seguinte: são bichinhos, eu sou contra matar bichinho, mas eu sou bem contra esses pombos aqui.
Você tem que ver a tristeza que é quando chove. Se chove bem pouquinho, a gente não aguenta ficar nem com a janela aberta, de tão mau cheiro que fica. É bem complicada. Todo dia o caminhão de água vem, lava, né, a calçada, tudo, mas o cheiro é bem forte, é bem complicado. Na última ação realizada pela SEMA em 2024, eles soltaram canhões de ar com som alto aqui no Bosque Central, mas isso não gerou resultado e ainda trouxe prejuízos para os moradores da região. Está descartado não só pela ineficiência, né, mas nós tivemos um problema também de poluição sonora, considerando que o estampido daquele canhão de ar provoca alguns problemas relacionados à incomodidade, não só para quem passa por ali, mas para os moradores da região. E a ineficiência se comprovou a partir do momento que os pombos retornam naquele intervalo entre um disparo e outro. A primeira tentativa da SEMA para tentar solucionar o problema com os pombos é realizar a poda das árvores. A intenção é que, com a redução dos pombos, o centro volte a ser frequentado pelas famílias, principalmente no bosque. Nós vamos fazer uma poda em todo o perímetro do bosque, para que dê as devidas condições de quem trafega pela calçada, né? Os pedestres trafeguem com segurança, não só por um possível perigo de queda de galho, ou até mesmo por conta de serem alvos aí, né, das excretas dos pombos. Caso a poda não solucione o problema, o secretário diz que pretende tentar o abate aos pombos, que seria feito com o uso de câmara de gás. Em 2013, a prefeitura levantou essa mesma discussão, depois de um homem de 47 anos morrer por criptococose, uma infecção causada por um fungo que é transmitida principalmente pelos pombos. A vítima era um taxista que trabalhava no centro da cidade. Nós vamos vislumbrar, nós vamos buscar, né, vamos estudar todas as possibilidades, todas as tecnologias possíveis para aí sim, não havendo solução, no último passo, caminharmos com essa possibilidade de abate. Como o problema é antigo, a população quer soluções, mas muitos não são favoráveis ao abate dessas aves. Eu não sei se essa é a solução, não. Teria que ter um estudo mais aprofundado de tudo, né? Para saber o que acontece, talvez por predadores para os pombos. Já foi uma vez solto, se eu não me engano, pássaros que comem pombos, né? Não sei se funcionou. Eu não tenho esse conhecimento, mas eu não sei se o abate seria a solução. Não sei se matar os bichos também é a melhor solução, né? Eu tenho dó, sinceramente, assim, por mais que a gente tenha nojo, tal da situação, também tem um pouco de pena, assim. O secretário ainda garante que o objetivo é proporcionar uma cidade ainda mais segura para a população. Nós queremos deixar claro para os londrinenses, aqueles que nos acompanham, que a SEMA vai se esforçar ao máximo para buscar as condições mínimas para que as comunidades, para que as famílias possam utilizar aquele espaço de maneira segura e confortável. Olha, aqui no nosso canal no YouTube tem muita gente dizendo que concorda com o abate, tem pessoas dizendo que não concordam, mas por enquanto a nossa enquete está apontando que sim. Abre enquete para mim aqui, Diegão. Concordo, Parra, só assim para resolver, 63%. Não concordo, crueldade 30%, ou deixa as pombas aí, 7%. Luiz falando, enfim, vai participando. Sem briga, tá, gente? Tá um brigueiro aqui nesse nosso canal no YouTube hoje que só Jesus, viu? Só Jesus. Respeitar a opinião do outro, tá tudo certo, viu, gente? Eu quero perguntar pro Gilmar, viu, Laís, o seguinte. Caso o município decida pelo abate, porque eu lembro lá atrás, Laís, muito tempo atrás, quando começou essa discussão, sei lá, uns 15 anos atrás, chegaram a pedir autorização pro IBAMA para poder fazer. Depende só da vontade do município ou mais alguém tem que autorizar, dar essa liberação para fazer o abate das pombas, Laís? Pois é, Parra, o Gilmar estava até comentando que esse pedido foi feito em 2011. Agora, nesse momento, eles estão fazendo essa poda, né? Estão observando, também estão fazendo ali reuniões, ouvindo biólogos sobre essa possibilidade, então, do abate. Eu vou conversar com ele aqui. Gilmar, Parra pergunta se vocês precisam dessa autorização por parte do IBAMA, se existe alguma outro tipo de autorização que vocês vão precisar. Como é que funciona esse processo para que esse abate possa ocorrer na cidade? Bom, primeiramente, Parra e a todos que nos acompanham, Laís, nós não fizemos nenhum protocolo ainda, os estudos começaram, nós estamos ouvindo os nossos biólogos, ouviremos a comunidade em geral, porque esta será a nossa última possibilidade.
O que nós temos hoje, que está pacificado na SEMA e até o prefeito tem ciência disso. Esse espaço não vai sair mais do nosso radar, ou seja, nós teremos monitoramento constante. Até porque há técnicas que, mesmo aplicadas aqui, não funcionaram, né? O anticoncepcional para os pombos, utilizado nesse espaço, ele vai acabar afetando outras espécies de aves. Então, observe, é a mesma coisa que um remédio, né? Quando a gente lê a bula, você vê que você tem as contraindicações. Então, você acaba não tomando o remédio. A SEMA trabalha nesse momento para buscar as soluções viáveis, evitando esse último passo. Lógico, não descartamos a solicitação para o IBAMA de um manejo. É evidente que, como essas aves são extremamente resistentes, elas voam até 250 km por dia, esse manejo tem que ser integrado. Tal qual a nossa ação integrada aqui com as muitas secretarias, o próprio manejo tem que ser integrado com as demais cidades da região, porque senão não adianta Londrina amenizar o problema aqui e as outras demais cidades não conseguirem controlar. Há também outras ações que vão envolver a Secretaria de Agricultura, que inclusive estou acumulando interinamente, para que nós façamos um diagnóstico dessas áreas de preservação permanente, das nossas matas ciliares, de que forma que os nossos agricultores estão trabalhando com isso. Que lá sim é o local, é o abrigo correto para que essas aves façam a sua nidificação, vão lá para dormir, procriar, enfim. Inclusive lá eles têm o predador natural para fazer esse controle. Então no bosque já iniciamos assim com uma mão forte, né, para fazer essa limpeza e já pedindo aqui a responsabilidade compartilhada da comunidade, que evitem jogar lixo nesse local, para facilitar a nossa limpeza, as nossas ações que deverão acontecer constantemente aqui. O secretário, então, falando sobre esse trabalho, né, já adiantou que o Bosque Central não vai sair do radar, então, dessa administração, que é um questionamento que as pessoas têm feito, né, porque esse é um espaço que fica realmente no coração de Londrina, muita gente passando aqui diariamente. Se você tiver mais alguma pergunta para o secretário, eu posso passar para ele aqui, Parra. Só a pergunta final é a seguinte, Laís, por quanto tempo eles vão medir se as ações deram resultado, para daí, então, tomar a decisão, caso tenha que fazer o abate das pombas ou não, Laís? Secretário, Parra pergunta, durante quanto tempo o senhor imagina que vai ser aí esse processo de avaliação dessa podagem das árvores, dessa conversa também com biólogos, até que vocês cheguem a essa possibilidade, então, do abate, de fazer esse pedido realmente ao IBAMA? Bom, primeiro nós temos que verificar a eficácia das nossas ações. Caso essas nossas ações sejam frutíferas, que é o que nós acreditamos, essa redução dessa massa verde que está extrapolando os limites do bosque e até mesmo nos caminhos, nós vamos observar que as famílias começarão a retornar para o bosque, ou seja, as reclamações diminuirão. Com isso, fica sobrestado esse nosso processo de solicitação para esse controle através do abate. Então nós queremos fazer com que todas as possibilidades sejam aplicadas aqui, testadas, e eu tenho certeza, né, que no momento em que nós já diagnosticamos aqui os galhos que estão projetados nos caminhos, mapeados até por conta dessa força da gravidade, que você vê que as fezes dos pombos ficam marcando o chão. Então, manejando, fazendo uma poda corretiva, eu tenho certeza que as reclamações diminuirão na mesma proporcionalidade que as fezes dos pombos projetando, caindo sobre os passeios e as calçadas. Retirada também a nossa serrapilheira, que é essa matéria orgânica que fica aqui no subbosque, esse mau cheiro vai diminuir consideravelmente. Então nós acreditamos que há sim a possibilidade de que apenas a manutenção e a limpeza do local sejam suficientes neste primeiro momento. Mas vocês ainda não determinaram um prazo para isso? Enfim, vai existir essa conversa. Tem algum prazo determinado para esse período? Não existe um prazo, até porque as nossas manutenções e observações elas serão constantes daqui para frente. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, secretário. Parra, eu volto com você. Obrigado ao secretário Gilmar Domingues. Olha, bombou a nossa audiência aqui sobre esse assunto. O Alan falou o seguinte, Parra, reabertura da rua Piauí ajudaria na diminuição dos pontos, melhoraria o fluxo do trânsito, reduziria os usuários de drogas, a prostituição, a praça ali é inútil, Parra, por tanta falta de segurança e sujeira. Acho que seria uma ótima ideia se pensar. Tentaram, né, Alan? Lá atrás, você lembra? Aí abraçaram a árvore, deu todo aquele rolo, o Ministério Público entrou, falou que não podia, que era área de preservação permanente, e não conseguiram abrir a rua Piauí. Foi lá na gestão do Barbosa Neto, há muito tempo atrás, tentaram reabrir a rua.
para que pudessem passar os carros por ali. Não deu certo, não surtiu efeito. Por quê? Porque foi impedido pela justiça, né? Concordo, Parra, em retirar os pombos, a Isabel falando aqui no YouTube, mas soltando elas em uma mata longe da cidade. Elas voltam, Isabel. As pombinhas, elas voltam, elas não vivem no bosque, elas só dormem no bosque. O bosque é o dormitório e o banheiro. O banheiro da noite, né? Porque a pombinha dorme e faz o número 2 ali à noite. É só para isso. Elas não ficam procurando comida ali no bosque. Até porque não tem comida no bosque, tem sujeira no bosque. Que o povo é porco e infelizmente joga. Pessoas dizendo, coloquem ninhos para que elas façam os ninhos em outros lugares. A Margozinha não trabalha desse jeito. Já tentaram fazer um pombal no cemitério São Pedro, ali no cemitério São Paulo. Tentaram fazer, me lembro, de montarem lá o pombal para que as pombas maiores, aquelas grandonas que nós mostramos, a pomba europeia, fizesse o ninho lá. Não deu certo também. A Margozinha faz ninho em qualquer lugar. Aqui no letreiro da RIC ela faz. Ela bota 3, 4 galinhas ali, põe o ovinho e choca. Em cima de luminária, em cima de luz, semáforo, vaso de planta, qualquer lugar é ninho para ela. Elas se reproduzem demais. Coloca alguns gatos de caça, não tem, viu, Boscorelli? Coloca CD, Parra, CDzinho para dar aquele reflexo de luz. Já tentaram até canhão de luz, lá não deu certo, viu? Concordo em retirá-las, Parra, mas não matar. É difícil, viu, gente? Solução, Parra, reduzir as árvores e cobrir com telas o restante. Em 7 dias está resolvido. Pode fazer o Pix, Thiago Amaral? Ah, parece fácil, hein, meu amigo? Não é fácil assim não, viu? Não é fácil assim não. Enfim, Parra, as pombas infelizmente viraram bichos pragas e tem que ser exterminados. Não é unanimidade, tá, gente? Mas a primeira medida está sendo feita, é retirar os galhos para evitar que as pombinhas façam o número 2 nos bancos, nas calçadas, que elas façam o número 2 apenas onde tem árvore, onde tem folha ali no chão. Essa é a primeira alternativa. Próximo passo, vamos ver qual que vai ser. A gente vai continuar acompanhando por aqui.